Quando Martim Lutero foi convocado pelo Sacro Imperador Romano Carlos V para comparecer perante a Dieta Imperial em Worms, na Alemanha, em abril de 1521, ele enfrentaria seu próprio julgamento por heresia. Ele estava sendo acusado de heresia, no qual ele seria chamado a se retratar de todos os seus escritos. Apesar dos avisos de vários amigos para que ele não comparecesse, Lutero viajou de Wittenberg a Worms e foi pregando nas aldeias e cidades ao longo do caminho enquanto se dirigia para lá, acreditando que a verdade triunfaria e a verdade venceria o dia. Em Worms, a hierarquia política e eclesiástica se reuniu com a intenção de expor Lutero como herege. E o promotor Johann Eck, representando a igreja de Roma, pressionou Lutero com duas perguntas. Duas perguntas apenas, enquanto todos os seus livros, os livros que ele tinha escrito, que ele havia escrito, estavam sobre a mesa diante de Lutero. E a primeira pergunta era bastante simples, era: Martim Lutero, esses livros são teus? Ou seja, você escreveu esses livros? E a resposta era óbvio que sim. Então veio a segunda pergunta, que era muito mais significativa. Você vai se retratar de tudo isso que você escreveu? Então, percebendo a magnitude daquele momento, Lutero pediu um recesso e se retirou por uma noite, na qual nós temos a famosa oração dele na torre, né? E ele reapareceu no dia seguinte e lá estavam seus livros, e a mesma pergunta foi feita a ele. E a resposta de Lutero são agora aquelas palavras que se tornaram famosas, que na verdade são, eu diria, o toque de uma trombeta no ouvido de todo verdadeiro crente, de todo verdadeiro cristão. Lutero disse: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, eu não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles frequentemente se contradizem. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar de nada, pois ir contra a consciência não é certo nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Todos nós fomos chamados para defender a verdade. Essa posição definitiva pela palavra de Deus foi o tiro ouvido em todo o mundo a partir de Worms. Com essa afirmação ousada, Lutero declarou que a Bíblia detém a autoridade máxima e final na vida da igreja. Ele afirmou que a Escritura é suprema sobre papas e concílios, não é? E qualquer ajuntamento de homens ou qualquer suposta autoridade humana. Esta foi a declaração pública do que logo se tornaria conhecido como o sola scriptura, somente as Escrituras, não é? Em latim. Então a Igreja Católica Romana havia defendido que a verdade estava nas Escrituras e na tradição, nas Escrituras e nos concílios eclesiásticos, nas Escrituras e no Papa, nas Escrituras e em autoridades humanas. Sempre as Escrituras, mais alguma coisa, ou outra pessoa, com alguma outra revelação, percepção. Mas Lutero corajosamente tomou a posição contrária, somente com base nas Escrituras. Em cada ponto da controvérsia que se seguiu, Lutero permaneceu inabalável em seu compromisso somente com as Escrituras. Ele provou ser um Atanásio, não é, moderno, estando contra o mundo, como Atanásio ficou lá tantos séculos depois. E este monge imóvel que Lutero permaneceu como um homem contra todo o mundo religioso e político, com seus 1000 anos de tradição morta.
1000 anos em que todos diziam a mesma coisa lá. E Lutero disse: eu carrego sobre mim, ele disse, com suas próprias palavras, eu carrego sobre mim a malícia do mundo inteiro, o ódio do imperador, do papa e de todo o seu séquito. Bem, em nome de Deus, visto que eu entrei nesta condição, lutarei contra tudo que se levanta contra a palavra de Deus. Eu diria que Lutero era como um navio quebra-gelo que arou a tundra congelada de sua geração, de um gelo que estava lá se formando durante 1000 anos, permitindo então, ao quebrar isso como um quebra-gelo, que o resto da Europa o seguisse, né? Depois que aquele quebra-gelo abriu caminho. Então Lutero manteve uma forte posição sobre as Escrituras, embora isso significasse uma sentença de morte imposta sobre a cabeça dele durante toda a sua vida. E ele corajosamente declarou, dizendo assim: desde o ano do nosso Senhor de 1518 até os dias de hoje, toda quinta-feira santa em Roma, fui pelo Papa excomungado e lançado no inferno. E ainda assim estou vivo. Esta é a honra e a coroa que devemos esperar ter neste mundo. Em outras palavras, defender publicamente a verdade de Deus e sofrer por ela é uma medalha de honra no discipulado. Jesus disse que um servo não está acima do seu senhor. Se eles perseguiram o Senhor, eles perseguirão os crentes que se levantam pela verdade ensinada somente na palavra de Deus. Então, como Lutero, 500 e poucos anos atrás, nós vivemos numa época de crise por causa da verdade. Estamos testemunhando um ataque agressivo às Escrituras por todos os lados, a partir da nossa cultura humanista secular. Enquanto denominações liberais e seminários apóstatas estão atacando a inerrância da Escritura, o modernismo, não é? O humanismo secular, com sua antropologia, sociologia, psicologia humanista, e o pragmatismo estão atacando a suficiência das Escrituras, insistindo que a sabedoria humana deve suplementar a sabedoria divina, porque a sabedoria divina não é suficiente para a vida, a piedade, a alma, a nossa paz, alegria, descanso, enfim. A igreja emergente ataca a perspicácia das Escrituras, alegando que a Bíblia não pode ser entendida com certeza. Os carismáticos atacam a finalidade da Bíblia, adicionando supostas revelações místicas, dizendo que, com isso, que o cânone fechado das Escrituras não é suficiente para a vida e piedade, contrariando a afirmação da palavra de Deus, não é? De que a Bíblia é suficiente para a vida, para todas as situações da vida e a piedade, ou seja, uma vida vivida diante de Deus que o glorifica. E as seitas atacam a própria mensagem da palavra de Deus, distorcendo a pessoa e a obra de Cristo. Roma ainda ataca a autoridade singular da Bíblia, acrescentando sua tradição, concílios eclesiásticos e decretos papais, e que nada mais são do que novas revelações, não é? E assim por diante. Os ataques continuam a bater como as ondas infinitas de um oceano contra a costa, erguendo-se e espumando em sua oposição contra a autoridade singular da palavra de Deus. No entanto, apesar desses ataques agressivos à Bíblia, esse livro continua sendo uma rocha de verdade inabalável, inexpugnável. A Escritura, ela é um refúgio inexpugnável para todos os que realmente acreditam ser a própria palavra de Deus. As Escrituras, elas são uma fortaleza impenetrável que não se move sob os ataques implacáveis montados contra ela pela nossa cultura, não é? E o seu humanismo secular galopante e etc. A palavra de Deus permanece tão forte hoje como quando foi escrita pela primeira vez.
O homem ou mulher que está firmado sobre a palavra de Deus, ele pode resistir a todos os enganos do mundo. A palavra de Deus é tão forte que quando construímos nossas vidas sobre ela, pela fé, nós também não podemos ser influenciados ou abalados pelo nosso mundo e a nossa cultura. E ao sermos confrontados com os muitos ataques à Bíblia, devemos permanecer firmes na fé e dizer como Lutero disse: aqui estou, não posso fazer outra coisa, Deus me ajude. Então, nesse momento da verdade, nós devemos abraçar e proclamar a realidade da verdade conforme registrada apenas na palavra de Deus. E para ter sucesso nessa empreitada, nós devemos entender duas verdades. Primeiro, onde devemos permanecer. Em segundo lugar, por que devemos permanecer. Existem 6 verdades inegociáveis nas quais devemos nos firmar em relação às Escrituras. Essas verdades são a inspiração, a inerrância, a autoridade, a perspicácia, a suficiência e a invencibilidade da palavra escrita de Deus. Aqui se encontra a verdade de Deus totalmente e suficiente. É na Bíblia, e só na Bíblia que temos o registro da revelação especial de Deus, nos permitindo ser uma força para Ele neste mundo. Por ela nós somos regenerados, né, pelo Espírito através da palavra, e através da palavra o Espírito nos santifica. A palavra escrita de Deus, ela é, o apóstolo Paulo disse, a palavra da verdade, em 2 Timóteo 2,15, que contém a mensagem da verdade, como está em Efésios 1,13. Tiago afirma a respeito dela como a palavra da verdade, em Tiago 1,18. E Jesus declarou: a tua palavra é a verdade, em João 17,17. Então, primeiro, nós devemos ter confiança na verdade da inspiração divina das Escrituras. Todo cristão, todo homem regenerado deve estar firmemente convencido de que a Bíblia é a palavra inspirada do Deus vivo. O apóstolo Paulo escreve assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, em 2 Timóteo 3, verso 16. As palavras inspiradas por Deus são uma palavra no grego original, teopneustos, que significa soprada por Deus, ou soprado por Deus. Quer dizer que de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus, o que significa que ela é exalada pela boca de Deus como a nossa respiração. E Jesus disse para nós: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, em Mateus 4, verso 4. No sentido mais verdadeiro, a doutrina da inspiração das Escrituras é a doutrina da expiração. Quer dizer, a Escritura é soprada por Deus. Com a Bíblia, a Bíblia ela só tem um autor, não é, principal, Deus, que usou muitos autores secundários, homens, para registrar sua mensagem. Os autores humanos eram simplesmente instrumentos nas mãos de Deus para registrar as Escrituras, aquilo que é soprado da sua boca. Mas há apenas um autor principal, o próprio Deus, que fala conosco por meio de sua palavra. A inspiração da Escritura se estende até os seus mínimos detalhes. Jesus disse assim: pois em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, nem um jota, nem um tio passará da palavra ou da lei, até que tudo seja cumprido, em Mateus 5, verso 18. A menor letra no idioma hebraico é um iod, semelhante a um apóstrofo, né, no nosso idioma. É como um cílio fino, quase imperceptível a olho nu.
o menor traço em hebraico é simplesmente uma pequena extensão de uma letra para distinguir uma letra da outra. Seria como diferenciar L minúsculo de um T minúsculo. Apenas uma pequena linha, não é? Traçada separa as duas letras para nós sabermos a diferença. Então, o que Jesus está dizendo, o que os nossos tradutores colocaram como nenhum tio, não é? Ou uma letra, ou nenhum tio, Jesus disse que a palavra de Deus será cumprida até o menor traço que distinguir uma letra hebraica de outra, e até a menor letra hebraica de todo o alfabeto hebraico. Então quer dizer que quando nós abrimos a Bíblia e lemos sua mensagem, não é a sabedoria do homem que estamos sendo ensinados, humanismo secular, mas a própria mente de Deus sendo revelada a nós. A Escritura contém a sabedoria de Deus que é capaz de nos tornar sábios para a salvação, para tudo o que diz respeito à salvação, como está em 2 Timóteo 3,15. É a verdade que desceu do trono de Deus e reina nos corações regenerados. Em segundo lugar, nós devemos também defender a verdade da inerrância das Escrituras. Quando a Bíblia fala, ela fala a verdade pura e não adulterada, sem qualquer mistura de erro. É impossível para a palavra de Deus conter qualquer erro ou distorção da realidade, porque ela procedeu do próprio Deus. Tito 1:2 afirma que Deus nunca mente. Qualquer erro ou falsidade é impossível para Deus, que é perfeitamente santo em seu ser. Hebreus 6,18 afirma o mesmo, quando afirma assim: é impossível que Deus minta. Então a palavra de Deus está inseparavelmente conectada à sua própria natureza. Então, simplificando, um Deus santo não pode mentir em sua palavra. No Salmo 12, verso 6, nós vemos a inerrância da Escritura confirmada assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha, purificada 7 vezes. Então, metais preciosos naqueles dias eram frequentemente encontrados misturados, como até hoje, né, com metais básicos, e portanto eram colocados em uma fornalha ardente para que o calor fizesse com que as impurezas se separassem da prata e do ouro, e as impurezas elas subiriam à superfície e então seriam retiradas do topo, de forma que o que restasse fosse um metal puro e precioso. O que o verso está dizendo é que, da mesma forma, o que o 12º Salmo está dizendo para nós, Davi está dizendo que a Escritura foi testada por Deus 7 vezes, que é o número da perfeição, para que não haja nenhuma impureza na palavra de Deus. Deus falou exatamente o que é verdade em sua palavra. A Escritura não pode se contradizer e o Espírito Santo não pode se contradizer. E o resultado é a verdade pura e nua e crua das Escrituras, da mente de Deus para nós. Então, a inerrância das Escrituras nos dá grande confiança de que toda a verdade ensinada em suas páginas não contém nenhum erro ou raciocínio humano. A verdade sobre nós, sobre a nossa alma, sobre Deus, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre tudo. Não está misturada a nenhuma imperfeição, mas na verdade contém a verdade perfeita de Deus. Cada palavra contém uma representação precisa da realidade, como as coisas realmente são, não é? Em terceiro lugar, nós devemos estar submissos. Nós devemos estar em submissão completa sob a autoridade das Escrituras. Porque a Bíblia é a palavra do próprio Deus, soprada por Ele. Ela fala com a mesma autoridade, com a autoridade do próprio Deus. A Bíblia possui o direito de governar sobre nossas vidas. A Escritura é soberana porque Deus é soberano. Assim,
Todo joelho deve se curvar à verdade que está registrada em suas páginas. Nós não olhamos para o que nós achamos ser importante ou não importante, aplicável ou não aplicável em nossas vidas, relevante ou não relevante para a nossa cultura. Não, não. No Salmo 19, verso 7, a Escritura é identificada como a lei do Senhor. A Bíblia não é uma coleção de sugestões ou ideias de Deus para o nosso julgamento. Então a Bíblia não é uma coleção de sugestões de Deus, não nos dá opções ou preferências a serem consideradas ao olharmos para ela. Em vez disso, a Escritura deve ser reconhecida como a lei de Deus, autorizada, a lei autorizada de Deus pela qual toda a vida é dirigida a viver. Nos dias de Cristo, os fariseus elevaram suas próprias tradições acima da autoridade da palavra de Deus. A mesma coisa ocorreu nos dias de Lutero, que entendeu que nem os pronunciamentos do Papa, sendo ele um suposto apóstolo, e com revelações, novas revelações, como também acontece, infelizmente, hoje no mundo dito evangélico, nem os pronunciamentos do Papa, nem a palavra de qualquer homem poderiam ser elevados e ter nenhuma autoridade, mas as Escrituras sozinhas. A palavra de Deus estabelece o governo de Deus sobre a vida da igreja. Então Lutero insistiu, ele disse: os pregadores devem provar suas afirmações com a palavra. Quando eles exaltam a autoridade dos pais da igreja, de Agostinho, de Gregório, e igualmente dos concílios, Lutero diz: nossa resposta é que essas coisas não têm direitos ou autoridade sobre nós. Nós exigimos a palavra de Deus. Então o reformador alemão observou ainda mais. Ele disse: somente as Escrituras são o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas na terra. E ele continuou: a palavra de Deus deve ser suprema, ou então não é nada. Em outras palavras, não há posição intermediária para a palavra de Deus. Ela reina sozinha. Por isso é o somente. É a convicção de todo crente, todo homem regenerado de fato, que a Escritura tem autoridade e governa sobre eles com autoridade suprema e final. A Bíblia não nos foi dada para ser interessante ou estimulante, ou mais um livro de autoajuda, ou aquilo que eu pego só as partes que eu estou precisando na minha vida, no meu casamento, no meu problema momentâneo. Não, a Bíblia não foi dada para ser algo interessante ou estimulante ao homem natural. Em vez disso, ela foi dada para ser impressionante, para ser maravilhosa, para comandar nossas vidas, a fim de exaltar a Deus, glorificar a Deus e nos alegrar nele para sempre. E só o Espírito Santo faz isso, somente através das Escrituras. Que haja em nós o coração de Lutero, mesmo que a gente fique contra o mundo, sozinho, contra o mundo inteiro e seus poderes. Amém, queridos? Amém.